Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente já até fez, né? Que é a paracentese. O que é a paracentese? A paracentese é um procedimento de drenagem do líquido ascítico, né? Da cavidade abdominal do paciente. Mas o que é ascite, né? O que é esse líquido ascítico? É um líquido que se acumula na cavidade abdominal do paciente, tendo ele algumas causas, né? Dentre essas causas, a gente pode destacar pacientes cirróticos, que ficam com aquele líquido acítico, né? Bem volumoso, na cavidade abdominal. Temos insuficiência cardíaca, insuficiência renal, a gente tem neoplasias também causando ascite, né? E a gente precisa tirar, algumas vezes, esse líquido da cavidade abdominal do paciente. Mas para que, né, que a gente vai tirar esse líquido? Muitas vezes é para fazer uma análise desse líquido, porque a gente está suspeitando que aquele líquido está com infecção, então causando peritonite bacteriana espontânea, né, que a gente chama. Então a gente precisa analisar aquele líquido. Outras vezes para analisar a causa, a gente também faz essa análise de onde está vindo esse líquido, né? Pela análise do líquido, então a gente tem que coletar um pouquinho daquela amostra e mandar para análise. E outras vezes para fazer um alívio no paciente, porque esse líquido ele se acumula tanto, tanto, tanto na cavidade abdominal que acaba restringindo os movimentos respiratórios do paciente. Então, ele não consegue nem respirar direito porque está tudo tensionado, ok? Então, vamos lá. Agora falando sobre indicações e contraindicações, né? A gente pode fazer a paracentese para uma ascite de início recente, né? Para a gente descobrir a causa, analisar o líquido. Se eu tiver algum sinal ou suspeita de infecção, peritonite bacteriana espontânea, como eu falei anteriormente, e para os cirróticos, né? Os cirróticos admitidos tal, para alívio daqueles sintomas, né? Algumas contraindicações. A gente não vai fazer a paracentese com um paciente que tem uma coagulopatia muito grave, coagulação intravascular disseminada, né? E a gente tem algumas outras contraindicações relativas também. Você pode fazer, mas com um certo cuidado, né? Que são pacientes que têm ascite, mas elas estão gestantes. Então, você vai puncionar aquela paciente com auxílio de um ultrassom. Pacientes que têm visceromegalia, mesma coisa, né? Às vezes uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, tem que ter um certo cuidado para fazer essa punção, porque senão você acaba lesando o órgão naquele paciente. Então, com o auxílio de um ultrassom, por exemplo, você consegue fazer esse procedimento sem demais complicações. Pacientes que estão obstruídos, pacientes que têm bridas, né, que já foram manipulados cirurgicamente algumas vezes e têm aderências, então a gente sempre usa o ultrassom para fazer esse tipo de função que a gente já sabe que vai ser um pouquinho mais complexo, ok? Qual é o material necessário para fazer o procedimento? Aqui a gente está vendo somente o material da paracentese em si, né? Mas, como eu sempre falo, a gente tem um outro material que a gente vai utilizar antes de fazer a punção, né? Que é o material de asepsia, dissepsia, a gente vai ter que ter uma caixa, gaze, nós teremos que ter uma seringa com uma agulha e anestésico para fazer um bloqueio na pele daquele paciente antes de fazer o procedimento, né? O paciente não sentir dor. E depois de tudo isso, a gente precisa de um abocate, ele é bem calibroso, tá? E como é que funciona esse dispositivo? Ele não é uma agulha pura e simples, né? A agulha desse abocate, ela é revestida com uma outra película de plástico por fora. Então, na hora de você fazer a punção, você vai puncionar e vai retirar o mandril, né? E vai ficar na parte interna do paciente, na cavidade abdominal do paciente, só vai ficar a partezinha de plástico, que é para não perfurar órgão do paciente, ok? Então, além desse abocate calibroso, a gente precisa de um equipo, porque a gente vai conectar o equipo
na agulha e a gente vai conectar esse equipo depois lá num frasco coletor, certo? Essa seringa maior de 60 ml que vocês estão vendo aqui, geralmente a gente não usa de 60 ml, a gente pode usar uma seringa de 20, que é para coletar o material e mandar para análise, enviar para análise, ok? Então, não necessariamente precisa de 60 ml, às vezes a gente pega uma seringuinha de 20 mesmo, coleta o material, manda para o laboratório e o restante do líquido acítico a gente vai drenar para o frasco coletor, ok? Qual vai ser o posicionamento do paciente? O paciente ele precisa ficar em decúbito dorsal, certo? E você vai fazer a punção no quadrante inferior esquerdo do paciente, tá? É muito mais seguro que você faça essa punção no quadrante inferior esquerdo do paciente. Mas em que local do quadrante inferior esquerdo do paciente? Você vai traçar uma linha imaginária entre a crista ilíaca esquerda até o umbigo do paciente e mais ou menos na metade daquela linha imaginária é onde você precisa fazer o bloqueio anestésico e a sua punção, certo? Ah, mas não dá para fazer naquele local porque tem uma cicatriz cirúrgica prévia. Ah, não dá para fazer naquele local porque tem infecção na pele daquele local. Ok, existem algumas ascites também que são loculadas, são septadas e geralmente a gente não consegue fazer a drenagem do líquido acítico naquele local. Então, a gente, graças a Deus, hoje a gente tem a possibilidade de fazer as paracenteses guiadas por ultrassom, que são muito mais seguras. Então, a gente consegue achar um outro local seguro e a gente vai funcionar em algum outro local, não sendo às cegas, tá? Se fizer alguma outra punção que não seja nesse local, faça com auxílio do ultrassom para te guiar e ver que você não está perfurando nenhum órgão, ok? Beleza. Agora, a gente vai fazer, vai ver a técnica, tá? Você vai fazer asepsia, antisepsia, colocação do campo estéreo, depois que você escolher o seu sítio de punção, tá marcadinho aqui. Geralmente a gente não marca com caneta, não. Mas aí, depois que você fez toda a higienização, colocou o campo estéreo, é um procedimento estéreo, você vai ter que estar paramentado com luz estéreo, tá? Com touca, com gorro. Você vai fazer o bloqueio anestésico na pele do paciente. Percebam que essa seringa aqui, ó, ela é pequenininha, não é aquela seringa ainda de 20 que eu tinha acabado de falar, certo? A agulha, perceba que não é a agulha da paracentese, tá? Você vai fazer esse bloqueio e você vai fazer um botão anestésico, ok? Local, e você vai introduzir a agulha aos poucos, aspirar e injetar anestésico. Introduz a agulha mais um pouquinho na pele do paciente, aspira e injeta mais anestésico. Até que você vai chegar na cavidade do paciente, na hora que você for aspirar, já sai um líquido amarelo citrino. Você já aspira um líquido amarelo citrino. Você tem a certeza de que você está na cavidade abdominal do paciente. Você injeta anestésico e retira a agulha, tá? Após você retirar a sua agulha de anestésico, você vai fazer a punção com a agulha, com aquele abocate que eu tinha falado a princípio, tá? Que é uma agulha calibrosa, só que ela é revestida como se fosse com uma agulha de plástico, certo? Ela fica canuladinha. E aí você, depois de introduzir, você vai puxar o mandril e só vai deixar lá dentro da cavidade abdominal do paciente a parte de plástico, certo? Como é que você vai fazer essa introdução da agulha? Existem duas maneiras de você fazer a introdução da agulha. Ou você faz de uma maneira angulada, tá? Porque aqui é a pele do paciente e aqui é a cavidade abdominal, ok? Por que que você não vai fazer, não vai introduzir a 90 graus? Você vai introduzir angulada. Porque depois que você remove esse gelco, né,
O líquido que está aqui ainda, que vai sobrar algum líquidozinho aqui dentro da cavidade abdominal do paciente, vai ter dificuldade em refazer esse trajeto e ficar vazando através da pele do paciente, certo? Então, você pode fazer dessa maneira, angulando a agulha, ou você pode fazer o seguinte: você pega a sua mão, puxa, aqui são os dedinhos, né? Puxa a pele do paciente para baixo, introduz a agulha a 90 graus e logo após você remover a agulha, você solta a pele do paciente, ó, a mãozinha soltou, e aí o buraquinho, o orifício que ficou lá dentro não é o mesmo do orifício que ficou aqui fora. Então, o líquido tem dificuldade em extravasar lá para fora, lá para a pele do paciente, ok? Essa daqui é uma técnica em Z que a gente fala, bom? As duas técnicas estão corretas, certo? Após a introdução da sua agulha, você checar, você tiver certeza de que você está lá na cavidade abdominal do paciente, porque vai começar a refluir líquido acítico através desse abocate, né, desse catéter, você vai pegar uma seringa, aqui eles usam de 60, mas a gente pode, como falei anteriormente, a gente pode pegar uma seringa de 20 ml e vai coletar material para mandar para análise, tá? Sempre a gente vai coletar e mandar para análise, ok? Logo depois que a gente coletou o material, a gente vai acoplar o equipo no gelco. Aqui eles estão usando catéterzinho, mas a gente usa gelco, tá? E vai colocar no frasquinho coletor. E aí, esse frasquinho, ó, vai só enchendo, só enchendo. E esse líquido a gente vai desprezar. Só que, gente, não é para desprezar na pia que você acha que é o local adequado. Não, não é em qualquer pia, não é em qualquer lixo, não é em qualquer lugar. Certo? Existe sempre no hospital um local adequado para fazer o descarte desse material, tá? Então, não descarta em qualquer lugar, não, porque você vai se lascar depois, tá bom? Após a drenagem toda desse líquido, né? Você vai tirar, apenas retirar aquela partezinha de plástico, né, aquele catéterzinho que ficou na cavidade abdominal do paciente, vai aplicar um curativo. É só isso do procedimento. Não é um procedimento muito difícil de ser executado, porém ele é um procedimento que exige um pouquinho de paciência até drenar todo aquele líquido da cavidade abdominal, tá? Após todo o procedimento realizado, a gente vai fazer a análise daquele líquido, tá? Porque de nada adianta você tirar aquele líquido, você desprezar e não saber de onde ele veio, para onde ele vai, o que que aconteceu com o paciente. Então, a gente sempre pede uma análise daquele líquido, certo? A análise, ela é macroscópica e microscópica, tá? Como assim macroscópica? Toda vez que você vai funcionar paciente, a gente tem que analisar o líquido que está saindo, tá? Se é um líquido amarelo citrino, que geralmente é o que acontece, se é um líquido turvo, ele está purulento, né? A gente não sabe. Muitas vezes ele até tem um cheiro um pouquinho mais forte, se ele tiver se a gente tiver com suspeita de infecção, se o líquido tiver com bactérias, tal, fica com um cheiro um pouco forte. Ele pode ter a coloração pantocrômica, ele pode ter vários aspectos que você tem que descrever depois no procedimento. Olha, eu tirei 4 litros de líquido amarelo citrino, amarelo turvo, tá? Para a gente já ter uma noção do que pode estar acontecendo com aquele paciente, certo? A análise microscópica, ela vai ser dada a partir de avaliação laboratorial. Você vai colher aquele líquido, vai mandar para o laboratório vai te mandar o resultado depois, certo? A investigação assim mais básica, inicial, né? A gente pede sempre celularidade daquele líquido, proteínas totais, albumina e a gente faz o cálculo do gradiente albumina-soracite, que é o famoso GASA. Então, para isso, você também tem que solicitar sangue do paciente, proteínas totais e albumina, tá? Para a gente fazer este cálculo. Alguns outros testes adicionais também podem ser solicitados de acordo com a suspeita. Por exemplo,
glicose, DHL, amilase, citologia oncótica, certo? Triglicerídeos, vários outros testes adicionais que a gente pode utilizar, certo? E não podemos nos esquecer também sobre a infusão de albumina. O que acontece? Toda vez que a gente tira muito líquido daquele paciente, a gente expolia muito ele. Então, a gente tem que repor albumina para ele, tá? Só que a gente vai repor albumina para todo o paciente? Não necessariamente. A gente sempre que ultrapassar 5 litros de retirada, né? Porque sim, tem pacientes que a gente retira 5 litros, 6, 7, 10 litros, para vocês terem noção do quanto que esse líquido pode se acumular no paciente. Então, toda vez que a gente retirar acima de 5 litros de líquido acítico do paciente, a gente tem que repor albumina. Mas é quanto? É de 6 a 8 gramas por litro que a gente tirou, se for acima de 5 litros. Okay? Então, se você retirou 6 litros da cavidade do paciente, 6 litros de líquido acítico, você pode repor aí de 36 a 40 gramas de albumina, tá? Porque 6 vezes 6, né? E 6 vezes 8. É de 6 a 8 gramas por litro, acima de 5 litros retirados, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês treinem bastante no internato de vocês e que vocês saibam depois fazer a reposição dessa albumina.